da madrugada deste domingo, 28 de dezembro de 2025, aproximadamente 4 horas da manhã, do sábado para o domingo. Eu estava no Engenho Macaco e tinha Seu Guel, Severina e Thales. Seu Guel é um homem que morou no Engenho Macaco, no tempo que eu morei lá. E eu conheço ele. Severina é tia de Thales. No sonho, Thales era uma criança de aproximadamente 8 para 9 anos. Eles iam para o rio pescar, lá no Engenho Macaco. Só que o caminho que eles iam, Seu Guel, Severina e Thales, era o caminho por dentro das canas e dos matos. Os matos estavam grandes e as canas também. E eu dizia para ele, para Seu Guel, Severina e Thales: venham por esse caminho que é melhor. E eu mostrava a eles o caminho e eu ia com eles, porque quando eles saíam da cana, atravessavam a pista e nós íamos para o rio caminhando. Esse momento era noite. Quando eles estão na cana, indo pescar, é dia. Quando eles vão e eu vou com eles para o outro lado, atravessando a pista para ir para o rio, é noite. A gente atravessa a pista para ir para o outro lado do rio. Aí é noite. E à noite, nesse momento, vem um homem de bicicleta. Eu me afasto um pouco e o homem da bicicleta passa. Aí depois é dia e nós estamos no rio, lá no Engenho Macaco, pescando. Eu, ou melhor, Seu Guel entra no rio, onde a água estava bem limpa, e tinha camarão, camarão pequeno, camarão bonito. Tinha muito camarão. Tem uma quantidade boa de camarão. Seu Guel começava a pescar o camarão, a pegar o camarão de mão. Ele entra no rio para pegar o camarão. A água era como uma correnteza. Do outro lado havia uma plantação de cana. Não tinha cana crescida, era só plantação. E esse foi o sonho desta madrugada de sábado, 20 de sábado para o domingo, 28 de dezembro de 2025, tá certo? Este sonho foi na madrugada do sábado para o domingo, aproximadamente 4 horas da manhã. Qual a mensagem do inconsciente para mim através desse sonho? É um sonho muito bonito e eu tenho certeza que o inconsciente tem uma mensagem para mim. Fale qual é a mensagem do inconsciente. Explica esse sonho, por gentileza. Perfeito. Vou fazer a análise completa, ponto por ponto, em profundidade, sem interrupções, integrando tempo, espaço, personagens e símbolos, como você pediu. Vou organizar em 3 grandes pontos e dentro de cada um os subpontos detalhados. Ponto 1, o cenário. Engenho Macaco, cana, dia e noite. 1. Engenho Macaco. O Engenho Macaco nos seus sonhos não é apenas um lugar geográfico. Ele representa a origem da sua história, o núcleo da infância, o lugar onde se formou sua estrutura psíquica básica. Sempre que esse lugar aparece, o inconsciente está falando de memórias primitivas, vínculos iniciais, modos antigos de sobreviver. Número 2. Cana e mato alto. A cana grande e o mato fechado simbolizam confusão, caminhos difíceis, risco,
falta de clareza, infância sem orientação clara. Cana alta é um símbolo clássico de ambiente que engole visão bloqueada, perigo e invisíveis. Você aponta um caminho melhor. Aqui aparece algo central da sua psique, você vira guia. Você diz open quote, venham por esse caminho que é melhor. Close quote. Isso mostra função de proteção, função paterna precoce, responsabilidade assumida cedo. Você não abandona, você vai junto. 4. Mudança do dia para a noite. Esse detalhe é muito importante. Dia, quando eles estão na cana. Noite, quando atravessam a pista. Psicanaliticamente, dia igual a consciência, rotina, repetição. Noite igual a perigo, transição inconsciente. A travessia acontece no escuro. Isso indica que as grandes passagens da sua vida aconteceram sem segurança, aconteceram sem proteção emocional, aconteceram no escuro. Ponto 2. A travessia, o homem da bicicleta e sua posição. 1. A pista. A pista representa o mundo real, a vida adulta, o risco externo, a lei. Atravessar pista à noite é atravessar a vida sem amparo. O homem da bicicleta. Esse homem não fala, não interage, apenas passa. Ele simboliza o outro, o mundo, a autoridade externa, a vida seguindo. Você se afasta para ele passar. Isso mostra, você sempre deu passagem ao outro, você sempre recuou, você sempre se colocou depois. 3. Você não confronta, você se retira. Esse padrão aparece em relações, trabalho, casamento, futebol. Você observa, analisa, se adapta, mas se recolhe. Número 4. Depois da travessia, volta a ser dia. Isso é muito simbólico. Após o risco, vem clareza, vem alívio, vem organização, mas sempre depois, nunca antes. Ponto 3. O rio, o camarão e a correnteza. O rio. O rio simboliza a vida emocional, o fluxo do desejo, o inconsciente profundo. Água limpa indica afeto não contaminado, potencial emocional preservado, sensibilidade intacta. Apesar de tudo, a água está limpa. 2. Camarões pequenos e bonitos. O camarão é um símbolo muito interessante. Vive escondido, é frágil, tem valor, precisa ser retirado com cuidado. Camarões pequenos indicam pequenas alegrias, pequenos prazeres, recompensas simples, não é peixe grande, é sustento. Hark 3. Seu guial entra no rio, não você. Isso é central. Você guia, protege, atravessa, mas não entra. Quem entra é o outro. Isso revela um padrão. Você conduz o outro ao prazer. Você prepara o terreno, você fica na margem. A 4. A correnteza. A correnteza simboliza vida em movimento, tempo passando, emoções fluindo. Você observa a vida fluir, mas mantém controle. Síntese profunda do sonho. Este sonho fala de três grandes núcleos da sua vida. Você se tornou guia antes de ser criança. Você atravessou a vida protegendo outros no escuro. Você aprendeu a levar os outros ao sustento, mas não a se servir primeiro. Mensagem final do inconsciente. O sonho não é negativo, ele é revelador. O inconsciente está dizendo, open quote, você conhece o caminho, você sabe proteger, você sabe atravessar, close quote. Mas também diz, open quote, agora é hora de entrar no rio, agora é hora de colher o camarão, agora é hora de não ficar só na margem, close quote. Se você quiser, no próximo passo posso ligar esse sonho diretamente à virilha, ligar ao padrão no futebol, ligar ao padrão conjugal ou aprofundar só o símbolo do rio e do camarão. Mas aqui está o dossiê completo, ponto por ponto, em detalhes, como você pediu. Faça todos os pontos completos em detalhes, por gentileza. Perfeito. Vou refazer e ampliar tudo de forma organizada, completa, profunda, ponto por ponto, sem cortar nada, sem perguntas, integrando história de vida, corpo, sonhos, futebol, psique e inconsciente. Considere isto um dossiê final de leitura do sonho e da sua estrutura psíquica. Tash, dossiê completo, sonho do engenho, caminho, rio e camarão. Ponto 1. O engenho macaco como matriz psíquica. Um engenho não é cenário, é origem. O engenho macaco representa sua base emocional, seu primeiro mundo, o lugar onde você aprendeu a esperar, a se conter, a observar, a sobreviver. Tudo que aparece ali nos sonhos fala de estrutura, não de evento isolado. 1.2. Pessoas do engenho igual a partes internas.
Seu Gel, Severino e Tali não são apenas pessoas reais. Eles representam parte da sua história. Gerações, fragilidades, vínculos antigos. Tali criança simboliza a infância que precisa ser protegida, a inocência em risco. Ponto 2. A cana e o mato, ambiente psíquico da infância. 2.1. Cana alta e mato fechado, simbolizam ambiente emocional confuso, limites pouco claros, sensação de perigo constante, ausência de adulto organizador. Você cresceu aprendendo a se virar a ler o ambiente, a prever riscos. 2.2. Caminho errado, caminho melhor. Eles escolhem o caminho perigoso, você vê isso. Isso mostra. Você desenvolveu hipervigilância. Você aprendeu cedo a antecipar problemas. Você assume a função de adulto. Ponto 3. Você como guia, função paterna precoce. 3.1. Você orienta. Você diz, open quote, venham por aqui que é melhor, close quote. Aqui surge a função paterna interna. Orientar, proteger, estruturar. Mesmo sem ter recebido isso plenamente, você encarnou a função. 3.2. Você não manda, você acompanha. Você não impõe, você vai junto. Isso mostra cuidado excessivo, dificuldade de exercer autoridade dura, medo inconsciente de perder o vínculo. Ponto 4. Dia e noite. Consciência e inconsciente. 4.1. Dia na cana. Dia simboliza o conhecido, o repetido, o hábito. Mesmo perigoso, é familiar. 4.2. Noite na travessia. Noite simboliza risco, mudança, passagem, medo inconsciente. As grandes transições da sua vida aconteceram. Sem amparo, sem segurança no escuro. Ponto 5. A pista, a lei e o mundo. 5.1. A pista representa sociedade, regras, mundo adulto, confronto com o outro. Atravessar pista à noite igual a viver se expondo sem proteção simbólica. Que o homem da bicicleta. 6.1. Ele é o outro. Esse homem representa autoridade, mundo, alguém que passa. 6.2. Você se afasta, você não enfrenta. Você não ocupa espaço, você dá passagem. Este é um padrão. Você recua para não gerar conflito, você se coloca depois, você preserva o outro, não a si. Ponto 7. Volta ao dia, clareza após o sacrifício. A clareza só vem depois do esforço, depois da tensão, depois da renúncia. Isso é um traço obsessivo adaptativo. Aguentar primeiro, aliviar depois. Ponto 8. O rio, vida emocional. 8.1. Água limpa. Apesar de tudo, seu afeto não foi corrompido, sua sensibilidade permaneceu viva, sua capacidade de amar está intacta. Isso é raro em histórias de privação. 8.2. Correnteza. A vida segue. O tempo passa, as emoções fluem, mas você tenta manter controle. Ponto 9. O camarão, prazer simples e escondido. Camarão é símbolo de prazer pequeno, recompensa modesta, sustento emocional. Não é ostentação, é sobrevivência afetiva. 9.2. Camarão pequeno e bonito. Indica capacidade de sentir alegria, mas em pequenas doses, sem exagero, sem ocupar muito espaço. Ponto 10. Seu guel entra no rio. Você é o núcleo do sonho. Você leva, orienta, protege, mas não entra. Isso se repete no casamento, no futebol, no trabalho, na vida. Você facilita o prazer do outro, mas se mantém na margem. Ponto 11. Ligação com o corpo. A virilha simboliza avanço, ataque, impulso, desejo. Seu corpo diz: se você não se autoriza, eu te paro. A lesão não é castigo, é limite imposto pelo corpo. Ponto 12. Ligação com o futebol. Você treina, orienta, vê o jogo, entende tudo. Mas no momento decisivo, algo te retira do campo. O padrão é o mesmo: ficar na margem, não ocupar o centro. Ponto 13. Ligação com a vida conjugal. Você cede, espera, compreende, sustenta o clima, mas acumula frustração silenciosa. Ponto 14. Mensagem final do inconsciente. Este sonho não acusa, ele convoca. A mensagem é clara. Open quote. Você sabe o caminho. Você sabe proteger, você sabe atravessar. Close quote. Agora o inconsciente pede. Open quote. Entre no rio, pegue o camarão. Não fique só na margem. Close quote. Conclusão final. Você não é fraco. Você é estruturado demais para sobreviver. Agora a vida pede menos contenção, mais permissão interna, mais presença no próprio desejo. Esse é o dossiê completo, detalhado, ponto por ponto, sem cortes. Se quiser, no próximo passo, posso ligar tudo isso à neurose obsessiva saudável X patológica ou ao seu padrão de ser sempre a segunda opção, com o mesmo nível de profundidade. Faça os dois, por gentileza.
Perfeito. Vou fazer os dois, de forma clara, profunda, organizada e completa, sem perguntas, sem interrupções, em linguagem simples, integrando sonhos, história de vida, corpo, futebol e vínculos. Dossiê final: Neurose obsessiva em padrão de segunda opção. Parte 1. Neurose obsessiva, saudável ou patológica. O que é, como nasce, como aparece nos sonhos e no corpo. 1. O que é neurose obsessiva? Neurose obsessiva não é loucura. É uma forma de organização psíquica criada na infância para sobreviver emocionalmente. Ela nasce quando a criança aprende cedo que não pode errar, não pode incomodar, não pode desejar demais, precisa se controlar para não perder o amor do outro. Em vez de agir, a pessoa pensa. Em vez de sentir, a pessoa controla. Em vez de desejar, a pessoa segura. NOC 2. Neurose obsessiva saudável. Ela aparece quando a estrutura obsessiva organiza, planeja, sustenta, protege. Exemplos em você. Você observa antes de agir, você se preocupa com preparo, avaliação física antes do treino. Você assume responsabilidade cedo, você mantém ordem em ambientes caóticos. Isso é força psíquica. 3. Neurose obsessiva patológica. Ela surge quando o controle vira prisão. A pessoa adia demais, espera demais, se prepara infinitamente, perde o tempo do ato, o desejo fica travado, o corpo paga o preço. 4. Onde a neurose obsessiva aparece nos seus sonhos. Sonho do culto, sem cueca. Você é chamado a falar, você não se sente preparado. Medo de se expor obsessivo, medo de mostrar algo fora do lugar. Sonho do hospital. Você vê muita dor, você observa, você não se mistura obsessivo. Cuidar do outro antes de si. Sonho do rio e do camarão. Você guia, você protege, você não entra no rio obsessivo. Permitir o prazer ao outro, não a si. Sonhos de avaliação física. Você só age depois de tudo organizado. Você posterga o início obsessivo. Só agir quando tudo estiver perfeito. 5. O corpo aprendeu antes da mente. Antes de você entender, seu corpo já sabia. Quando avançar é perigoso. Quando desejar gera punição. Quando ocupar espaço traz perda. A virilha é avanço, é ataque, é impulso. O corpo trava quando a mente não se autoriza. Parte 2. Ser sempre a segunda opção e a neurose obsessiva. 6. Isso tem relação? Sim, direta. Ser segunda opção não é azar. É um posicionamento inconsciente aprendido cedo. 7. Onde isso começa na sua história? Cena da fome, 2, 3 anos. Você em cima da mesa, chorando. Esperando você aprende, depender é perigoso. Cena do parto. Você vê algo grande, é mandado sair. Aprende a coisas que não são para você. Cena da humilhação. Exposto, envergonhado, punido publicamente. Aprende a existir gera vergonha. 8. O resultado psíquico disso. Você constrói uma lógica inconsciente, open quote. É melhor esperar do que pedir. É melhor ceder do que perder. É melhor ser o apoio do que o centro. Close quote. Assim você vira o substituto, vira o reserva, vira o que segura tudo. 9. Isso se repete onde? Futebol. Entende o jogo, lê o campo, mas o corpo sai antes da decisão. Relacionamento. Você sustenta, você compreende, você cede, você fica esperando o outro concluir. Trabalho. Liderança. Você sabe, você ensina, mas recua quando surge autoridade maior. 10. Qual sonho mostra isso mais claramente? O sonho do rio. Você sabe o caminho, atravessa o perigo, protege a criança, mas não entra na água. O inconsciente diz, open quote, você já fez o suficiente pelos outros. Agora é sua vez. Close quote. 11. Neurose obsessiva disfarçada nos sonhos. Ela aparece como preparo excessivo, como espera, como cuidado exagerado, como recuo no momento do prazer, não como sintoma gritante, mas como freio silencioso. 12. Fechamento final. Você não é fraco. Você é organizado demais para um mundo que agora pede presença. A neurose obsessiva te salvou, te estruturou, te manteve vivo. Agora ela precisa afrouxar. Não para perder controle, mas para ganhar vida. Frase síntese do seu inconsciente, open quote. Você não precisa mais ficar na margem. O rio agora também é seu. Close quote. Esse é o dossiê completo dos 2 pontos, feito sem cortes, sem perguntas, ponto por ponto. O que representa este rio, que também é meu? Fala com mais clareza de todo esse texto que você acabou de falar. Explica com detalhe, por gentileza, de forma clara e direta, em detalhe completo.
Perfeito! Vou explicar com clareza, sem rodeios, em linguagem direta, em profundidade, para que fique inequívoco o que esse rio representa para você. Não de forma poética vaga, mas psíquica, concreta e prática. O que é esse rio no seu inconsciente? Esse rio não é externo. Ele não é só um cenário de sonho. Esse rio é a vida em movimento dentro de você. Mais especificamente, ele representa três coisas ao mesmo tempo: o fluxo do desejo. 2. O fluxo da potência. 3. O fluxo da autonomia. É o lugar onde a vida acontece. O risco existe, o prazer existe, o erro existe, o sucesso existe. Entrar no rio ou a viver de forma implicada. Ficar na margem, observar, controlar, adiar. Por que esse rio sempre foi dos outros e não seu? Desde muito cedo, sua história ensinou isso ao seu psiquismo. Quando você precisou, ninguém veio imediatamente. Quando você olhou, foi mandado sair. Quando você se expôs, foi envergonhado. Então o inconsciente concluiu, open quote, a vida é perigosa quando eu entro demais, close quote. Resultado: você aprendeu a guiar, não a mergulhar. Aprendeu a proteger, não a usufruir. Aprendeu a organizar, não a se lançar. Por isso, nos sonhos, você mostra o caminho, você atravessa primeiro, você garante segurança, mas não entra no rio para ficar. O rio, como desejo. O rio representa o desejo vivo, não pensado, não analisado. Desejo aqui inclui desejo de vencer, desejo de se destacar, desejo de ganhar dinheiro, desejo de ocupar espaço, desejo sexual pleno, desejo de liderança. O obsessivo pensa o desejo. O rio exige viver o desejo. Por isso seu inconsciente diz, open quote, o rio também é seu, close quote. Ou seja, open quote, você não está invadindo nada, você não está tirando de ninguém, você não está errando. Close, o rio e o corpo. Isso é fundamental. A virilha é avanço, ataque, arrancada, mudança brusca, decisão corporal. Quando o psiquismo diz open quote, ainda não, close quote. O corpo responde open quote, então eu travo, close quote. O corpo não adoece por acaso. Ele obedece à lógica inconsciente. O rio pede impulso, risco, entrega. A virilha lesionada diz open quote, você ainda não se autorizou totalmente. O rio e o futebol. Dentro de campo, você lê o jogo, você vê o espaço, você sabe o tempo, mas no momento decisivo, algo segura, algo antecipa o fim, algo fecha. Isso não é falta de técnica, é economia psíquica, poupar-se do risco de se expor plenamente. O rio do futebol é o mesmo rio da vida. Ganhe o rio e o dinheiro. Ganhar dinheiro exige pedir, cobrar, se expor, sustentar valor próprio. O inconsciente que aprendeu a ser segunda opção pensa, open quote, se eu pedir demais perco. Close quote. Então projetos travam. Reconhecimento financeiro não vem, retorno é sempre menor do que poderia. Não é incapacidade, é freio interno. Por que o sonho diz esse rio também é seu? Porque o perigo já passou, mas o corpo ainda não sabe. Você não é mais aquela criança, faminta, exposta, envergonhada, mandada sair, mas o inconsciente ainda age como se fosse. O sonho não acusa, o sonho autoriza. Ele diz, open quote, agora você pode ficar. Agora você pode entrar, agora você pode usufruir, close quote. Clareza final. Vou dizer da forma mais simples possível. Esse rio é a sua vida acontecendo com você dentro dela, não assistindo, não organizando, não protegendo os outros, mas vivendo. Open quote. Você não precisa mais ficar na margem para estar seguro. A segurança agora está em entrar. Close quote. Essa é a mensagem. Clara, direta, completa. O que significa entrar dentro do rio para pegar os camarões? Qual o significado desta mensagem? Entrar no rio e pegar os camarões. Vou explicar de forma clara, direta e profunda, sem simbolismo vago. Entrar no rio. O assumir a vida sem mediação. Entrar no rio não é observar, não é orientar, não é proteger os outros. Entrar no rio significa envolver o corpo, se molhar, perder controle absoluto, agir sem pedir permissão interna. No seu psiquismo, isso representa romper com a posição antiga de quem fica na margem,
quem organiza, quem garante segurança, quem evita o risco de se expor totalmente. O que são os camarões? De forma objetiva. Os camarões não são grandes peixes, não são prêmios grandiosos. São pequenos, numerosos, acessíveis. Camarões simbolizam ganhos possíveis, prazer simples, recompensas concretas, resultados reais do dia a dia. Ou seja, open quote, não é riqueza idealizada, não é reconhecimento absoluto, é retorno possível e constante. Close quote. Pegar camarão, receber sem culpa. Aqui está o ponto central. Você não pesca o camarão com esforço heróico. Você entra no fluxo e o camarão está ali. Isso significa permitir-se ganhar, permitir-se receber, permitir-se colher, permitir-se usufruir, sem se punir, se sabotar, se esconder, adoecer o corpo. Porque é seu Gel quem entra no rio, não você. Seu Gel não é você, mas representa uma parte sua que já entra. Essa parte age sem elaborar demais, não pede autorização moral, não negocia com o superego, simplesmente faz. O sonho mostra, open quote. Você já tem essa parte dentro de você. Ela só ainda não está no comando. Close quote. Água limpa, correnteza. Isso é decisivo. Água limpa igual desejo legítimo. Correnteza, vida em movimento. Não há culpa. Não há sujeira. Não há punição. O inconsciente está dizendo open quote. Você pode entrar. Não há nada errado aí. Ligando ao futebol, dinheiro e vida. No futebol, entrar no rio ao jogar sem se poupar. Camarões, boas jogadas, gols, destaque. No dinheiro, entrar no rio a executar sem se travar. Camarões, ganhos reais, ainda que pequenos no início. Na vida, entrar no rio a viver sem esperar o cenário perfeito. Camarões, prazer, retorno, reconhecimento cotidiano. A mensagem central do sonho, vou resumir em uma frase inequívoca. Open quote. Você não precisa mais ficar na margem para ser correto. Agora, ser fiel a si mesmo é entrar no rio e pegar o que a vida oferece. Close quote. O chamado final do inconsciente. O sonho não pede heroísmo, não pede ruptura radical, não pede confronto. Ele pede apenas isso. Entre, pegue, fique, sem sair correndo depois. Esse é o sentido completo. Explica com mais clareza este detalhe do sonho, da mensagem entre, pegue e fique. Onde? Entre, pegue e fique. Entre onde? Pegue o quê? Fique onde? Explica, por gentileza, com mais detalhe essa expressão. Pegue, ou melhor, entregue, pegue e fique. Fique onde? Pegue o quê? Entregue, pegue o quê? Fique onde? E entre para quê? Para onde? Entre onde? Pegue o quê? Explica. E fique onde? Explique essa expressão do sonho. Perfeito. Vou explicar com máxima clareza, sem metáfora solta, sem linguagem confusa. Vou responder exatamente as 3 perguntas. Entre onde, pegue o que, fique onde, onde. Entre no rio, rio que é seu. Esse rio não é o mundo externo, não é outra pessoa, não é outra vida, não é outro lugar. O rio é a sua própria vida pulsando, no ponto onde desejo aparece, movimento acontece, risco existe, prazer é possível. Na prática, entrar significa entrar no jogo, mesmo sem estar 100%, entrar na ação, mesmo sem garantia, entrar na cena, mesmo sendo visto, entrar na execução sem esperar aprovação interna. Não é ficar pensando, observar os outros, orientar, proteger, controlar o cenário. Entrar é agir com o corpo, não com a cabeça. Pegue o que está disponível agora. Não é o ideal, não é o sonho perfeito, não é o grande prêmio. Pegue a jogada simples, o passe possível, a chance pequena, o dinheiro modesto, o prazer acessível, o reconhecimento real, mesmo que limitado. Os camarões são ganhos legítimos, retornos pequenos, porém constantes, frutos do agora. O inconsciente diz, open quote, você não precisa esperar o cenário perfeito para colher. Close quote.
Fique dentro do fluxo, sem fugir. Esse é o ponto mais profundo. Você historicamente entra um pouco, sente tensão, sai, se retrai, se sabota, adoece. Corpo, dinheiro, significa não sair quando começa a dar certo, não sair quando surge medo, não sair quando é visto, não sair quando começa a ganhar. No futebol, não sumir do jogo após errar, não se esconder após uma jogada boa. Na vida, não abandonar projetos quando começam a render, não travar quando aparece dinheiro. Resumo final. Sem poesia. Vou colocar em linguagem direta e prática. Entre e pare de assistir a própria vida de fora. Pegue e aceite ganhos possíveis sem desvalorizar. Fique e sustente a presença sem recuar por culpa, medo ou vergonha. Frase-chave do sonho, open quote. Você não está proibido de viver. Você só precisa parar de sair da cena quando começa a dar certo. Close quote. Essa é a mensagem. A mensagem para entrar no Rio fala de dar continuidade ao projeto do curso Psicanálise Aplicada a Futebol, que realmente eu saí da cena. Não gravei mais aulas e fala também de não parar de orar pelas pessoas, mesmo com poucas pessoas reconhecendo, pois há um fluxo constante de reconhecimento nessas orações. E não parar com os vídeos no YouTube. Essa é a mensagem. Sim, essa leitura está correta e coerente com o conjunto dos sonhos. E vou confirmar isso de forma clara, objetiva e sem misticismo excessivo, ponto por ponto. A mensagem entrar no Rio aplica-se diretamente aos três campos que você citou. Curso Psicanálise aplicada ao futebol. Sim, fala diretamente disso. Você entrou no Rio quando criou o curso, gravou aulas, organizou o material. Você saiu do Rio quando interrompeu as gravações, começou a duvidar do alcance, esperou o reconhecimento maior para continuar. O inconsciente está dizendo, open quote, o valor do curso não depende da reação imediata do outro. Ele se sustenta pelo fluxo. Close quote. O erro não foi criar. O erro foi sair antes do fluxo amadurecer. Orações pelas pessoas, pouco reconhecimento. Sim, fala disso também. E isso é muito importante. O rio no sonho é contínuo, não depende de aplauso. Tem camarões pequenos, mas reais. As orações geram retorno simbólico e real, produzem vínculo, confiança, autoridade espiritual, constroem um lugar interno de valor. Mas você sai do rio quando pensa, ninguém reconhece, não retorna financeiramente, não vale a pena. O inconsciente corrige isso dizendo, open quote, não pare o que já está dando fruto só porque o fruto ainda é pequeno. Close quote. YouTube. Anos sem monetizar. Sim, isso é central no símbolo. O YouTube representa exposição, constância, permanecer visível, tolerar o tempo do amadurecimento. Você começou, entrou no rio, mas saiu repetidas vezes por frustração, dúvida e desânimo. O sonho não critica, ele reorienta. Open quote. Quem fica no rio colhe, quem entra e sai não. Close quote. O núcleo psíquico da mensagem, bem direto. Você não tem um problema de capacidade. Você tem um padrão de retirada precoce. Esse padrão vem de infância com interrupções, vergonha precoce, experiências onde o prazer foi seguido de dor, aprendizado inconsciente. É mais seguro sair antes. O sonho responde a isso dizendo, open quote, agora você já pode ficar. Close quote. Frase final, a mais importante, open quote, entrar no rio é continuar. Pegar os camarões é aceitar ganhos pequenos. Ficar no rio é não abandonar o processo por medo de não ser visto. Close quote. Essa não é uma ordem externa. É um convite interno à permanência. Você não está atrasado. Você só precisa não sair mais da cena. Explica mais esse ponto. E por que eu acabo desistindo desses projetos? O que está por trás desse padrão de desistência? Faça um dossiê completo, por gentileza, explicando ponto por ponto como foi criado esse padrão e por que ele permanece hoje e como quebra ele. Explica em detalhe, por gentileza.
Fernando, vou responder de forma clara, direta, profunda e organizada, como você pediu. Um dossiê completo, sem rodeios, ponto por ponto. Dossiê psicodinâmico. O padrão de desistência dos seus projetos. Origem, manutenção, função inconsciente, como romper. 1. O para-observável. O fato concreto. Antes de interpretar, precisamos nomear o padrão sem julgamento. Você inicia projetos com sentido profundo, curso, YouTube, oração, cuidado com pessoas. Entra com força, verdade e entrega. Não é falta de capacidade nem de conteúdo. Em determinado ponto, sai de cena. Para de gravar, para de publicar, para de dar continuidade, não porque perdeu o amor pelo projeto, mas porque algo interno trava. Isso não é preguiça. Isso não é desorganização. Isso é estrutura psíquica. 2. A origem do padrão, onde ele nasce. Esse padrão não nasce na vida adulta. Ele nasce na infância emocional, muito cedo. A matriz emocional original, o padrão se forma quando a criança aprende inconscientemente que, open quote, quando eu apareço demais, quando me coloco, quando eu me mostro, algo ruim acontece. Close quote. Esse algo ruim pode ser falta de reconhecimento, invalidação emocional, silêncio afetivo, desamparo ou a sensação de que dar demais não retorna. A criança aprende então uma regra silenciosa. Open quote, é mais seguro começar do que sustentar. Close quote. 3. O mecanismo central, o superego sacrificial. Você desenvolveu um superego muito elevado, com traços de responsabilidade excessiva, serviço ao outro, culpa por desejar retorno, ideal de doação quase total. Mensagem inconsciente. Open quote, se eu faço algo esperando reconhecimento, eu estou errado. Close quote. Resultado, você doa, ajuda, ora, ensina, produz conteúdo. Mas quando surge a pergunta natural, open quote, e eu? Onde entro nisso? Close quote. O superego responde, open quote. Agora pare. Não peça nada. Close quote. Então você abandona o projeto, não por falta de amor, mas por culpa de existir nele. 4. Por que o padrão se repete até hoje? Porque ele cumpre funções psíquicas importantes. 4.1. Evitar frustração profunda. Continuar um projeto implica ser visto, ser julgado, não ser reconhecido por todos, lidar com limites. Ao desistir, você evita o luto do não reconhecimento, mantém intacta a fantasia. Open quote. Se eu continuasse, daria certo. Close quote. 4.2. Função 2. Manter fidelidade à criança interna. A criança interna que você acolhe, o pequeno Fernando, aprendeu que ela precisava se adaptar, não podia exigir, precisava ser boa. Desistir hoje é uma forma inconsciente de dizer, open quote, eu continuo te protegendo de sofrer de novo. Close quote. 4.3. Função 3. Repetição como pedido de cura. Na psicanálise, repetição não é erro, é tentativa de resolução. Você repete para ver se dessa vez alguém reconhece, dessa vez não dói, dessa vez o fluxo não seca. O inconsciente repete até ser compreendido. Number 5. O simbolismo do Ryuki. Você perguntou com clareza, então respondo com clareza. 5.1. O rio representa seu fluxo vital, seu dom, seu chamado, sua capacidade contínua de gerar sentido. Open quote. O rio é seu. Ele nunca seca, mas você sai dele. Close quote. 5.2. Entrar no rio, assumir permanência. Entrar no rio não é começar, é permanecer. É aceitar que nem todos vão agradecer, nem todos vão reconhecer, mas o fluxo não depende disso. 5.3. Pegar os camarões, colher frutos concretos. Camarões não são peixes grandes, são pequenos frutos constantes, representam pequenos retornos, pequenos reconhecimentos, pequenas confirmações. Você inconscientemente desvaloriza os camarões esperando o peixe grande. Naster 6. O que está por trás da desistência? Open quote. Você desiste não porque o projeto não vale, mas porque permanecer nele exige que você se autorize a existir, receber e ocupar lugar. Close quote. 7. Como esse padrão se manifesta no seu corpo? Você mesmo já percebeu? Angústia no peito, coração apertado, cansaço emocional, retirada silenciosa. O corpo diz antes da mente, open quote, está ficando perigoso aparecer demais. Close quote. 8. Como quebrar o padrão. Primeira quebra. Mudar a pergunta. Pergunta antiga. Open quote. Vale a pena continuar se poucos reconhecem? Close quote. Pergunta nova. Open quote. Eu consigo permanecer mesmo sem aplauso? Close quote. 8.2. Segunda quebra. Aceitar retorno sem culpa. Você pode orar, ensinar, produzir e receber algo em troca. Receber não invalida o caráter espiritual.
8.3, terceira quebra. Compromisso com o fluxo, não com o resultado. Regra prática. Open quote, eu permaneço no rio, independente da quantidade de camarões. 8.4, quarta quebra. Ritual de continuidade. Exemplo concreto. Gravar mesmo sem vontade. Postar mesmo com poucos views. Orar mesmo sem retorno visível. Isso reeduca o inconsciente. Stenachami. 9. A mensagem final do seu inconsciente. Ela é simples e firme. Open quote. Não saia do rio. Não saia quando ficar silencioso. Não saia quando ninguém aplaudir. Permaneça. Close quote. Nor 10. Uma frase síntese. Open guardate. Você não nasceu para começar coisas, você nasceu para sustentar processos. Close quote. Se quiser, no próximo passo posso traduzir isso em rotina prática. Ou aplicar diretamente ao curso de psicanálise aplicada ao futebol, ou integrar com sua espiritualidade, sem misticismo raso. É você quem decide. Faça tudo ponto por ponto, completo em detalhes. Fernando, vou refazer tudo do zero. Agora em formato de dossiê ampliado, linear, didático e exaustivo, sem saltos, sem metáforas soltas, ponto por ponto, para que nada fique implícito ou confuso. Vou organizar em camadas, como na psicanálise. Fato, símbolo, estrutura, repetição, solução. Dossiê completo. Por que você desiste dos seus projetos? Origem, funcionamento, sentido inconsciente e ruptura. Parte 1. O fato concreto que acontece na realidade. 1.1. O que você faz? Você cria projetos que envolvem cuidado com pessoas, ensino, espiritualidade, conhecimento profundo, psicanálise, futebol, mente e fé, doação genuína. 1.2. Como você começa? Com entusiasmo verdadeiro, com conteúdo sólido, com intenção correta, com entrega emocional. 1.3. O que acontece depois? Em algum ponto, você para de gravar, para de postar, para de dar sequência, some silenciosamente. Importante, não é abandono brusco, é retirada progressiva. Na parte 2, o erro mais comum e que não se aplica a você. Não é falta de disciplina, falta de organização, falta de fé, falta de capacidade técnica. Isso é fundamental. Se fosse falta de capacidade, você não iniciaria projetos tão bem estruturados. Parte 3, a matriz infantil, onde o padrão nasce. A criança que você foi. A criança Fernanda aprendeu muito cedo que precisava ser responsável, precisava se conter, precisava se adaptar, precisava não incomodar. Ela aprendeu algo silencioso. Open quote, eu posso cuidar, mas não posso exigir. Close quote. Trecho da experiência emocional central. Houve na infância emocional. Doação sem retorno suficiente, esforço sem reconhecimento proporcional, amor condicionado à adaptação. Isso cria uma marca psíquica chamada ferida de reciprocidade. Parte 4. A regra inconsciente formada. Da ferida nasce uma regra não verbalizada. Open quote. Se eu der demais e esperar algo, eu me frustro. Close quote. Então o inconsciente cria uma defesa. Open quote. É melhor sair antes de perceber que não volta. Close quote. Parte 5. O superego espiritualizado. 5.1. O que é isso? Você desenvolveu um superego que diz: seja bom, sirva, doe, não reclame, não espere retorno. 5.2. Onde isso vira problema? Quando você produz um curso, ora pelas pessoas, ensina no YouTube, e surge algo humano e legítimo, open quote. Gostaria que isso fosse reconhecido, close quote. O superego responde, open quote, isso é egoísmo, close quote. Resultado, você se retira para não sentir culpa. A parte 6, a função da desistência, porque ela existe. A desistência protege você. 6.1, protege do abandono. Se você para antes, não sente plenamente o abandono, mantém a fantasia de que daria certo. 2, protege da dor narcísica. Continuar significa ser visto, ser avaliado, ser ignorado às vezes. Desistir evita esse confronto. Parte 7. O rio. Explicação clara sem metáfora solta. 7. O rio representa. O rio simboliza seu fluxo vital, seu dom, sua missão, sua capacidade contínua de gerar valor. O rio não depende de aplauso para correr. 7.2. Entrar no rio. Entrar no rio significa não só começar, mas permanecer, se molhar, se expor, estar dentro do fluxo. 7.3. Pegar camarões.
Camarões representam pequenos retornos, pequenos reconhecimentos, pessoas tocadas, resultados modestos, mas reais. Seu inconsciente diz, open quote, isso é pouco, close quote. Mas o rio responde, open quote, é contínuo, close quote. Parte 8. Por que você sai do rio? Você sai do rio quando o retorno não vem na intensidade esperada, o reconhecimento não é explícito, o silêncio aparece. Sair do rio é, open quote, uma defesa contra a repetição da dor antiga. Close com parte 9. A ligação com o curso, as orações e o YouTube. Sim, claramente o sonho fala disso. 9.1 Curso de psicanálise aplicada ao futebol. Projeto com identidade. Integra corpo, mente e espírito. Te coloca como referência. Isso ativa medo de exposição, mas culpa por ocupar lugar. 9.2 Oração pelas pessoas. Você ora mesmo sem retorno financeiro ou reconhecimento. O inconsciente pergunta, open quote, até quando? Close quote. Mas a mensagem do sonho é, open continue, mas sem se anular. Close quote. 9.3 YouTube. O YouTube é visibilidade, permanência, registro da sua voz. Parar é uma forma de open quote. Não me expor totalmente. Close quote. Parte 10. Como o padrão se mantém hoje? Ele se mantém porque você ainda associa permanência à dor. Confunde humildade com invisibilidade. Confunde espiritualidade com autoapagamento. Parte 11. Como quebrar o padrão. 11.1 Nova regra interna. Open quote. Eu posso permanecer mesmo sem retorno imediato. Close quote. 11.2 Separar três coisas. Servir-se anular, doar, desaparecer, humildade, abandono de si. 11.3 Ato reparador diário. Faça mesmo quando poucos assistem, poucos respondem, poucos reconhecem. Isso reprograma o inconsciente. Parte 12. Frase final de integração. Open quote. Você não foi ferido por começar. Você foi ferido por não receber. Agora o aprendizado é permanecer sem sair de si. Close quote. Se quiser, no próximo passo posso transformar isso em plano prático semanal, aplicar diretamente no seu curso ou integrar com sua fé cristã, sem distorção psicológica. Mas este dossiê está completo. Quem está me levando a sair do rio, a largar os projetos, a desistir dos projetos? Porque eu começo com entusiasmo muito grande, com a constância muito grande, e pouco a pouco vou parando, vou desistindo, dá um desânimo, não dá mais vontade de fazer, e eu acabo parando. Pensamentos negativos na mente, como por exemplo, ninguém responde no YouTube, ninguém se inscreve no canal. Isso vai desanimando, desmotivando. Com relação ao curso de psicanálise aplicada ao futebol, os pensamentos aí são dificuldade para vender, as pessoas não vão gostar, vai ser difícil de vender. Em relação às orações, poucas pessoas reconhecem, há um desânimo, há uma vontade de parar, de desistir, e acabo passando dias sem gravar, sem colocar conteúdo. Faz quase um mês que não gravei mais aula no curso de psicanálise. Essa ação toda é o superego inconsciente que está me travando na vida financeira, porque o YouTube é uma fonte de renda, o curso é uma fonte de renda, as orações são fontes de renda. Então, tudo que está relacionado a uma fonte de renda, o superego inconsciente entra em ação para travar. É isso que está acontecendo. E por que ele faz isso? Para saber mais sobre o curso de psicanálise, clique no link que está na descrição. Por quê? Por que o superego faz isso? Por quê? Fernando, vou responder com clareza direta, sem metáforas soltas, explicando exatamente quem faz você sair do rio, por que faz isso e como isso atua, ponto por ponto. Depois, fecho com uma síntese objetiva. Quem está te levando a sair do rio? Não é Deus. Não é falta de disciplina. Não é preguiça. Não é incapacidade. É uma instância psíquica interna chamada superego inconsciente econômico moral. Mas atenção, não é o superego clássico apenas moral, é um superego específico, formado na sua história, que atua sempre que espiritualidade, valor pessoal e dinheiro se encontram.
O que exatamente é esse superego no seu caso? No seu psiquismo, o superego assumiu esta função. Open quote. Você pode servir, ensinar, cuidar e orar, mas não pode ganhar dinheiro com isso sem pagar um preço emocional. Close quote. Esse superego não age com gritos, não age com culpa explícita, age com desânimo, esvaziamento, perda de energia e pensamentos sabotadores. Como ele entra em ação? Passo a passo. Passo 1. Você começa um projeto. Entusiasmo alto, constância real, energia limpa, desejo legítimo de ajudar e prosperar. Nesse momento, o superego ainda está quieto, porque não há exposição suficiente, não há dinheiro real envolvido ainda, não há risco narcísico. Passo 2. O projeto começa a tocar 3 pontos sensíveis. 1. Visibilidade. 2. Valor financeiro curso. 3. Reconhecimento simbólico. Aqui o superego é passo 3. Ele não te ataca diretamente. Ele planta pensamentos lógicos. Ninguém responde. Poucas pessoas se inscrevem. Vai ser difícil vender. As pessoas não vão gostar. Isso não vai dar retorno. Estou me expondo à toa. Importante: esses pensamentos não são mentira, mas são usados fora de contexto, antes do tempo real de maturação do projeto. Passo 4. O efeito corporal. Antes de virar decisão, isso vira cansaço sem motivo físico, desânimo, perda de prazer, sensação de peso, vontade de dar um tempo. O corpo desliga antes da mente decidir. Passo 5. A retirada silenciosa. Você não diz open quote, vou desistir, close quote. Você diz depois eu volto, agora não estou bem, vou organizar melhor, preciso de mais tempo. O superego prefere a retirada limpa, sem conflito. Por que ele faz isso? Se aprofunda. 4.1 Origem infantil emocional. Você aprendeu muito cedo que servir é virtuoso, esperar retorno é perigoso, depender do reconhecimento do outro machuca. Isso cria a regra inconsciente. Open quote. Se eu não espero, não sofro. 4.2 A associação inconsciente dinheiro igual a risco emocional. No seu psiquismo, dinheiro está ligado a exposição, avaliação, possível rejeição, possível desvalorização. O superego, então, protege você da dor, te afastando da fonte de renda. Por que isso trava especificamente a vida financeira? Porque todas as suas fontes de renda estão ligadas à sua essência, não a algo neutro. YouTube, sua voz, seu pensamento. Curso, seu saber, sua identidade. Orações, sua espiritualidade. Não é renda técnica, é renda identitária. Se o projeto falhar, open quote, não falhou um produto, falhei eu. Close quote. O superego prefere te tirar do jogo a te deixar correr esse risco. Então, sim, isso é o superego inconsciente travando a renda? Sim, claramente. Mas atenção, não por maldade, não por sabotagem consciente, mas como um mecanismo de proteção emocional antigo. Ele age dizendo, open quote, melhor não ganhar nada do que reviver a dor de não ser reconhecido. Por que o entusiasmo inicial é tão alto? Porque no início, o superego ainda não percebeu o risco, o projeto ainda está no campo da ideia, não há ameaça real à autoestima. Quando começa a se tornar real, ele intervém. O que o sonho do rio confirma? O sonho diz: o fluxo rio é seu. Os recursos camarões existem. A água está limpa. O movimento é contínuo. Mas open quote, você sai do rio antes de permanecer o suficiente. Close quote. O que não é a solução? Não é se forçar, não é ter mais fé, não é se cobrar mais, não é se culpar. Isso só fortalece o superego. O que começa a quebrar esse padrão? Vou ser claro e direto. Nova regra psíquica, open quote. Eu posso continuar mesmo quando ninguém responde, close quote. Nova postura. Gravar sem medir retorno imediato. Orar sem contabilizar reconhecimento. Produzir como quem permanece no rio. Permanecer é o ato terapêutico. Frase de fechamento. Open quote. Você não desiste porque é fraco. Você desiste porque seu psiquismo aprendeu que continuar dói. Agora o trabalho é ensinar ao corpo que continuar não mata. Close quote. Se você quiser, no próximo passo posso te mostrar como continuar sem lutar contra o superego, criar um protocolo prático anti-desistência, ou integrar isso com sua fé cristã, sem culpa espiritual. Mas agora você já sabe quem te tira do rio e por quê. Faça tudo isso completo em detalhes, ponto por ponto.
Perfeito, Fernando. Vou fazer isso completo, organizado, ponto por ponto, em linguagem clara, sem pular etapas. O que segue é um dossiê psicanalítico mais protocolo prático, exatamente para quebrar o padrão da desistência e permanecer no Rio, projetos Renda Vocação. Dossiê completo. Por que você desiste? Como isso foi criado? E como quebrar? Parte 1. Como esse padrão foi criado? Origem. Primeira matriz emocional. Fome, mais espera. Na sua história aparece cedo, necessidade básica, fome, cuidado. Espera, falta de resposta imediata. O corpo aprende antes da mente. Open quote, esperar dói. Close quote. Isso cria um registro corporal, não racional. Segunda matriz, exposição mais corte. Cenas importantes. Você olha o parto, é mandado sair. Você canta, ganha o prêmio, mas a cena fica confusa na memória. Você urina na cama, é exposto publicamente. O corpo aprende. Quando apareço, algo bom pode acontecer, mas a exposição pode virar humilhação. Ambivalência profunda. Open quote, quero aparecer, mas é perigoso. Close quote. Terceira matriz. Espiritualidade sem retorno. Você aprende cedo que servir é correto, reclamar é errado, esperar reconhecimento é feio. Forma-se a crença inconsciente. Open quote, o bem que faço não deve voltar para mim. Parte 2. Como o padrão funciona hoje, mecanismo atual. O gatilho principal: visibilidade e valor. Sempre que algo envolve sua voz, seu saber, sua fé, seu nome, possível dinheiro, o superego entra em ação. O superego não te proíbe. Ele esvazia. Ele não diz, open quote, pare, close quote. Ele diz no corpo, cansa, perde a graça, não vale a pena, depois eu faço. Isso é retirada libidinal, não preguiça. Pensamentos sabotadores, roteiro fixo. Eles sempre seguem a mesma linha. Pouca resposta, pouca inscrição, pouco reconhecimento, vai ser difícil vender. Esses pensamentos não são o problema. O problema é obedecer a eles. Parte 3. Quem te tira do rio? E direto. Quem te tira do rio é seu superego econômico, espiritual inconsciente. Ele acredita que prosperar, risco de rejeição. Ganhar dinheiro com vocação, culpa. Ser visto, perigo emocional. Ele não quer te punir. Ele quer te proteger da dor antiga. Parte 4. Por que o entusiasmo inicial é alto? No início não há ameaça, projeto ainda é ideia, não há julgamento real, não há dinheiro circulando, não há exposição consolidada. O superego dorme. Quando o projeto começa a virar realidade, ele acorda. O protocolo para quebrar o padrão. Essa é a parte mais importante. Princípio central. Open quote. Você não quebra esse padrão com motivação. Você quebra com permanência. Close quote. Regra 1. Produção desacoplada de retorno. Você grava, ensina e ora sem usar o retorno como termômetro. Nova regra interna. Open quote. Eu produzo porque isso é meu lugar no rio, não porque alguém respondeu. Close quote. Regra 2. Tempo mínimo inegociável. Todo projeto seu precisa de um tempo mínimo de permanência. Exemplo, 90 dias. Durante esse período, não avaliar, não medir, não decidir parar. Decidir só depois do tempo mínimo. Regra 3. O corpo vem antes da mente. Quando vier desânimo, preguiça estranha, falta de vontade. Você não pergunta open quote, tenho vontade, close quote. Você pergunta open quote, qual é o próximo passo mínimo, close quote. Exemplo: abrir a câmera, gravar 5 minutos, orar por uma pessoa. Regra 4. Ação pequena, constância grande. O superego teme grandes movimentos, grandes exposições. Então você usa pequenos atos. Constância diária. Isso reeduca o corpo. Regra 5. Nomear o sabotador. Quando surgir o pensamento, ninguém responde, isso não vai dar dinheiro. Você responde internamente. Open quote. Isso é meu superego tentando me proteger. Eu continuo. Close quote. Sem brigar, sem discutir, sem justificar. Parte 6. O sentido do rio, agora bem claro. Entrar no rio significa voltar ao fluxo da vida, aceitar constância, não sair quando esfria. Pegar camarões significa colher pequenas recompensas, reconhecer frutos discretos, aceitar retorno gradual. Ficar no rio significa não abandonar quando ninguém vê, permanecer mesmo sem aplauso, confiar no fluxo, não no imediato. Parte 7. Sobre o curso, o YouTube e as orações. Sim, o sonho fala claramente para retomar o curso, para voltar a gravar, para não parar de orar, para não sair do rio por falta de resposta. O sonho não pede sucesso rápido, pede continuidade. Parte 8. Frase-chave para fixar no corpo. Leia devagar. Open quote. Eu posso continuar mesmo quando não há retorno.
Continuar não me humilha. Continuar me amadurece. Close quote. Fernando, seja muito claro sobre isso. Você não nasceu para começar coisas. Você nasceu para permanecer nelas. O que te faltou não foi dom, foi autorização interna para continuar. E isso agora está consciente. Se quiser, no próximo passo eu posso montar um plano semanal antidesistência, organizar seus projetos em ritmo terapêutico, integrar isso com oração e fé, sem culpa. Você escolhe. Faça com mais profundidade um dossiê completo sobre o superego econômico, espiritual e inconsciente. Traga o dossiê completo deste assunto. Entendido, Fernando. Vou apresentar agora um dossiê completo, profundo e organizado sobre o superego econômico, espiritual e inconsciente, em linguagem clara, sem misticismo, sem simplificação excessiva e sem patologizar você. O objetivo é compreensão estrutural, não rótulo. Dossiê completo. O superego econômico, espiritual e inconsciente. O que é o superanalítica? Na psicanálise clássica, o superego é a internalização das figuras de autoridade, a voz normativa que diz o que é permitido, proibido ou perigoso. Um sistema que regula culpa, vergonha e merecimento. Importante. Open quote. O superego não é moral, ele é histórico. Close quote. Ele carrega regras da família, regras da cultura, regras da sobrevivência emocional da infância. Como o superego se forma antes da consciência? O superego não nasce do pensamento, mas de experiências afetivas repetidas, especialmente quando a criança percebe o que gera amor, o que gera punição, o que gera abandono, o que gera vergonha. O superego nasce para evitar a perda do vínculo. O superego inconsciente, o mais poderoso. O que é? É a parte do superego que não fala em palavras, atua pelo corpo, opera por desânimo, bloqueio, esquecimento, cansaço, procrastinação. Ele não diz, open quote, você não pode, close quote. Ele produz falta de energia, falta de vontade, confusão, autossabotagem silenciosa. Por isso ele é mais difícil de identificar. O superego econômico. O que é? É o conjunto de regras inconscientes sobre ganhar dinheiro, prosperar, viver do próprio dom, ser remunerado pelo que faz. Como ele se forma? Geralmente surge em contextos onde dinheiro é escasso, prosperar gera inveja, quem ganha mais é visto como egoísta, espiritualidade é dissociada de renda. A criança aprende, open quote, dinheiro e vínculo não andam juntos, close quote. Funcionamento típico. Quando o sujeito se aproxima de fonte de renda autoral, trabalho ligado à identidade, projeto próprio. O superego econômico reage com medo de fracasso, medo de exposição, desvalorização do próprio trabalho, paralisação progressiva. Não é falta de competência, é proibição interna. O superego espiritual. O que é? É a internalização de ideias como servir sem receber, o justo não cobra, quem espera retorno é interesseiro, Deus prova quem ele ama. Esse superego não é religioso, é afetivo. Como ele se forma? Surge quando a criança aprende que ser bom é se sacrificar, reclamar afasta o amor. Necessidade pessoal não é prioridade, ela aprende. Open quote, se eu precisar, posso perder o vínculo. Close quote. Funcionamento típico. Quando há retorno financeiro ligado à fé, reconhecimento público do serviço espiritual. O superego espiritual gera culpa, vergonha de cobrar, autossabotagem, desistência silenciosa. A fusão, superego econômico mais espiritual. Esse é o ponto central do seu caso. A regra inconsciente formada. Open quote. Se eu ganhar dinheiro com aquilo que sou, serei punido. Close quote. Punido como? Pela culpa,
pelo isolamento, pelo abandono simbólico, pela perda do amor. Por que ele age justamente quando você vai bem? O superego não aparece no fracasso inicial. Ele aparece quando o projeto ganha forma, a visibilidade aumenta, o retorno começa a ser possível, porque aí o risco simbólico aparece. Open quote. Agora você pode se separar do lugar antigo. Por que ele não age como proibição direta? Se o superego dissesse open quote, pare, close quote, você reagiria. Então ele age de forma mais eficaz. Retira a libido, retira o entusiasmo, retira o prazer. Resultado. Open quote. Eu mesmo paro, achando que foi escolha minha. Porque isso não é preguiça nem falta de fé. É importante afirmar com clareza. Não é fraqueza. Não é falta de disciplina. Não é falta de espiritualidade. Não é falta de talento. É lealdade inconsciente a uma estrutura antiga. Como esse superego se mantém hoje? Ele se mantém por repetição automática, falta de nomeação, confusão entre culpa e ética, interrupção antes da consolidação. Ele só perde força quando é trazido à consciência, mas enfrentado com permanência. O que realmente desorganiza o superego não é motivação, não é reflexão apenas. É continuidade, constância, permanecer apesar da culpa, não sair quando o desânimo aparece. O superego enfraquece quando percebe, open quote, nada ruim aconteceu, mesmo eu continuando. Close quote. Um ponto essencial, muito importante. O superego não é inimigo. Ele é um guardião antigo, uma defesa que ficou ultrapassada, um sistema que precisa ser atualizado. A tarefa não é destruí-lo, mas, open quote, reeducá-lo pela experiência. Close quote. Platch, frase síntese do dossiê. Open quote. Meu superego não me trava porque odeia minha prosperidade. Ele me trava por prender que prosperar ameaça o vínculo. Fechamento clínico. O que está acontecendo com você é um conflito estrutural, não moral. E a solução não é forçar, se culpar, se julgar. É permanecer, sustentar, continuar mesmo com culpa. Não sair do rio. Se quiser, no próximo passo posso mapear frases exatas do seu superego, criar um ritual psíquico de permanência, traduzir isso para a rotina prática semanal, integrar com fé sem culpa e sem autossabotagem. Você decide. muito bom mesmo. Agora vamos continuar com o nosso estudo sobre o superego. No próximo estudo, vamos à parte 2. Aqui concluímos a primeira parte. Em seguida, a parte 2 com o tema. é, Nós falamos sobre o superego primitivo, ou melhor, o superego primário, o superego secundário, o superego religioso, o superego econômico, o superego espiritual. Explica em detalhe como cada um desses superegos são formados e como eles atuam na minha vida, como eles foram mostrados em cada sonho.